Se você tem R$ 1.000 ou até mais sobrando e quer investir no teu futuro, cuidado. A maioria das pessoas investe o dinheiro no lugar errado e tem aquela sensação que está se esforçando, colocando energia, foco e mesmo assim o resultado ele não aparece. Não sei se você já teve essa sensação de esforço contínuo e o resultado não vem. Me conta aqui nos comentários. E nesse vídeo de hoje eu vou te contar o erro que mais afunda quem está começando e o que realmente funciona. Mas antes disso, deixa eu te falar um pouco sobre uma analogia do futebol. A gente vê o futebol, vê jogadores e acha que todo mundo ganha rios de dinheiro, que são realmente jogadores, talvez são os melhores do mundo, mas saiba que no mundo a minoria é quem realmente ganha dinheiro. Menos do que 1% dos jogadores a nível mundial ganham de fato um monte de dinheiro ao longo do ano, ao longo da vida. São jogadores que realmente conseguem construir fortuna, casas, carros, conseguem se manter até mesmo quando terminam o futebol. Agora, no Brasil, a grande maioria dos jogadores, talvez metade desses jogadores, pelas pesquisas que eu fiz, ganham menos do que R$ 5.000 por mês. Tem gente que ganha talvez um salário mínimo, gente que ganha por jogo. Então a grande maioria realmente não tem resultado. Mas o que faz esses jogadores terem o resultado que eles têm? O que faz esses jogadores mais afortunados do mundo ter o sucesso que eles têm? Isso tem a ver muito com certeza, o talento deles, a habilidade técnica que eles desenvolvem, a mentalidade, certo? A disciplina, lidar sob pressão é algo importante também. Então esses jogadores, eles têm uma presença nos holofotes, digamos assim, na mídia, mais intensa. Eles têm disciplina para se manter no longo prazo, não são aqueles jogadores que, por exemplo, apontam na base profissional e simplesmente são bem recomendados no início, mas depois o rendimento deles cai. Não, são jogadores que começam a carreira e se mantêm no longo prazo, então eles têm consistência. Então o que separa esses jogadores da média é o comportamento, é a consistência, são as habilidades técnicas, e no empreendedorismo, nos negócios, é a mesma coisa. O que separa grandes profissionais de médios profissionais, grandes empreendedores de médios empreendedores, é a mesma coisa que separa grandes jogadores de médios jogadores. E no empreendedorismo é a mesma coisa, é 1% ou menos que performa, que ganha dinheiro de verdade, que tem resultado no longo prazo. Então, a pior coisa que você pode fazer com R$ 1.000, menos ou um pouco mais, quando você tem realmente pouco dinheiro, é você investir em ilusão. Então, promessas falsas, aqueles cursos milagrosos, fórmulas mágicas, jogos, quantos jogos tem por aí hoje, criptomoedas, ações. Quando você tem pouco dinheiro, não é investindo em criptomoedas que vai te deixar rico. Então você tem que pensar o seguinte, que quando você tem pouco dinheiro, uma das habilidades mais importantes, um dos investimentos, quero dizer, mais importantes é investir em você. E eu vou te falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero que você me responda aqui. Você já fez um investimento ruim, onde você não teve retorno e sentiu que perdeu dinheiro? Então, se você tem pouco dinheiro, o segredo está em investir em você. Você precisa se tornar uma pessoa de maior valor. Assim como os jogadores de futebol investem neles e se tornam pessoas de valor e ganham mais, é assim a vida nossa, a vida do empreendedor, a vida do profissional. Eu mesmo investi por 18 anos em mim, continuo investindo, porque a gente sempre tem algo para aprender. Eu já participei de grandes grupos de mastermind com grandes empresários, eu já investi em leituras, em livros, em cursos aprofundados, não aqueles cursos que te vendem uma fórmula mágica, mas cursos sobre copy, sobre marketing, certo? Sobre vendas. Então você precisa investir em você esse dinheiro para você se tornar uma pessoa com mais recursos, mais habilidades, uma pessoa de maior valor. Investir primeiro em habilidades técnicas, então habilidades como marketing,
vendas, comunicação, gestão de pessoas, são habilidades fundamentais no dia de hoje, nos dias de hoje, para qualquer tipo de negócio. Seja você um empreendedor, seja você um profissional dentro de uma empresa, trabalhando com uma equipe. Então você precisa investir nessas habilidades técnicas. Essas são as principais habilidades para realmente se tornar uma pessoa de valor. No valor que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa que consegue entregar um resultado acima da média e por entregar esse resultado acima da média consegue ter rendimentos, receita, lucro acima da média. É isso que eu quero dizer como pessoa de valor nesse contexto. Sem dúvida nenhuma, desenvolver as habilidades também, competências comportamentais como a disciplina, a inteligência emocional, a capacidade de lidar sob pressão, num ambiente onde tem metas, onde a gente precisa alcançar essas metas, executar tarefas, onde a gente precisa realmente romper obstáculos, encontrar soluções para os problemas. Então isso tudo gera um ambiente muitas vezes de pressão, então essa habilidade ela é importante. Outra questão importante, investir no corpo da gente, exercícios, se não todos os dias, pelo menos 5 vezes por semana. Então, dormir, ter bom sono, dormir cedo, acordar cedo, conseguir realmente preparar o seu corpo, descansar o seu corpo. Alimentação saudável é algo importante, então cuidar da sua máquina, assim como o jogador de futebol faz. Eles cuidam do corpo, certo? Porque um corpo bom, um corpo saudável também se destaca, não só no futebol, mas no mundo dos negócios também. Além do exercício físico, exercício para a mente. Então, talvez uma meditação, talvez acalmar a mente, sem ficar assistindo vídeos, filmes, sem consumir conteúdo, deixar um tempo para mente livre, ociosa. Então, treinar a mente, acalmar a mente é importante também nesse processo. Então, o exercício físico, mas o exercício mental também. Se você tivesse que investir o dinheiro que você tem hoje, não importa se é pouco ou muito, aonde que você investiria ele? Em você, né? Quais habilidades ou aonde você investiria esse dinheiro em você para gerar mais valor para o mercado, para os negócios? Eu quero ouvir um pouco das suas ideias aqui nos comentários. Eu chego numa conclusão recentemente que a grande maioria vai tentar a sorte, vai tentar o ganho rápido, certo? Aquela fórmula mágica que alguém está vendendo, então com baixo esforço eu posso colocar esse dinheiro e ficar rico em pouco tempo. E a grande minoria, a pequena minoria que entender que investir em si é o melhor caminho para se tornar realmente uma pessoa de valor nos negócios, no empreendedorismo, ganhar dinheiro no médio e no longo prazo, é quem vai fazer parte do 1%. E eu quero fazer parte desse 1% que se destaca. Eu não quero ficar com aquela parte dos 99% que tem muitas vezes dificuldade, que vivem uma vida de ilusão, que tentam investir em caminhos atalhos e muitas vezes quebram a cara, se frustram. E muitas vezes, quando uma pessoa se frustra, uma vez ou até mais, ela pode até mesmo desistir do sonho dela. Então isso é muito importante. Ter o pé no chão, certo? Ter o pé no chão, fazer as coisas devagar, pouco a pouco. Num primeiro momento parece que você vai estar mais lento, mas com o tempo passando, conforme você vai se desenvolvendo, você vai imprimindo mais ritmo, mais velocidade. Então pense que a jornada ela começa com mais direção e menos velocidade, mas ao longo do caminho você pode imprimir mais velocidade. Então o jogo do sucesso é esse, a longo prazo, consistência. Você já fez algum investimento ruim em você? Alguma coisa que realmente não deu frutos? Ou você já fez algum investimento que você se arrependeu? Me conta aqui nos comentários. Eu vou te deixar aqui nesse vídeo, também em algum lugar dessa tela, uma recomendação de um vídeo que eu gravei aqui no meu canal, sobre as 3 coisas que realmente pode te deixar milionário ainda em 2025. Então clique e assista.